Então, vamos começar. Bom, então vamos lá, tá? Então, veja, em relação ao poder legislativo, alguma coisa é importante para falar para vocês. Bom, então veja, tanto o poder legislativo como o poder executivo, bem como o poder judiciário, eles possuem funções típicas, que são as funções essenciais deles, e possuem as funções atípicas. Nós estamos falando do poder legislativo, então vocês sabem que a função típica do poder legislativo é legislar, é criar normas. Essa é a função principal. Do poder executivo é executar, fazer administração, e do poder judiciário julgar. Mas eles também realizam atividades atípicas. Então, o poder legislativo, tá? Ele realiza função atípica. Exemplo, então, compete ao Senado Federal julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, que a gente vai ver em poder executivo. Quando o Senado Federal, que é um órgão do poder legislativo, está julgando o Senado Federal, ele está realizando uma função atípica de julgar, ele está exercendo uma função jurisdicional. Quando o poder legislativo ele cria a sua própria organização, ele está executando. Então percebam que todos os poderes, tá? Eles possuem as suas funções atípicas, essenciais. Renata, tá tudo bem aí, Renata? Renata, tá tudo bem? Beleza. Então, ele possui suas funções atípicas e funções típicas e atípicas. Isso aí você já sabe. Bom, qual que é a estrutura do poder legislativo? O poder legislativo ele tem duas estruturas. A nível bicameral e unicameral. Bicameral é a nível federal, porque eu tenho o Congresso Nacional, que será formado pela Câmara dos Deputados, mais o Senado. Então, bicameral. Então, eu tenho a Câmara dos Deputados, estou admitindo o Pedro aqui, a Câmara dos Deputados, tá certo? Que representa, então, os deputados federais que representam o povo, eu tenho o Senado Federal com a composição dos senadores que representam o Estado. Então, bom, um dado muito importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte: nós temos dois sistemas de eleições, dois sistemas de partidos para eleger candidatos. Sistema majoritário e o sistema proporcional. É isso que vocês não podem esquecer, tá? Por quê? Porque todas as vezes que eu estou diante do poder executivo, então eleições para prefeito, eleições para governador e eleições para presidente, nós estamos diante do sistema majoritário, aonde que nós vamos eleger aqueles que serão eleitos que possuírem maioria dos votos. O que é a maioria dos votos? 50% mais um. Então, todas as vezes em que eleições para prefeito, para governador, bem como para presidente, nós vamos às urnas na primeira semana de outubro para o primeiro turno e na última semana de outubro para segundo turno, porque nós estamos fazendo eleição, que é um voto direto e secreto, tá? Pelo sistema majoritário. Aquele que estiver no primeiro turno, que possuir 50% dos votos mais um, já é considerado eleito. Se eu não considero, se eu não tenho esse quórum de 50% mais um, então nós vamos para o segundo turno. Lembrando que somente a nível municipal, para que a gente possa ir para o segundo turno, eu preciso de ter no mínimo 200 mil eleitores. Então, turma, poder executivo são eleitos pelo sistema representativo majoritário, tá? Diferente das eleições que acontecem para o poder legislativo. Então, significa que os deputados federais, que os deputados estaduais, bem como os vereadores, eles não são eleitos pelo sistema majoritário, eles são eleitos pelo sistema proporcional. E isso é muito importante. O sistema proporcional é aquele que, antes de eu saber qual é o candidato que venceu as eleições, eu preciso de saber quantos cargos podem ter naquele partido. Quantos cargos estão concorrendo àquelas eleições? E dentro de quantos cargos, dentro do partido, quantos partidos, quantos candidatos eu terei dentro de cada partido?
tá? Então, isso que é importante falar. E aí, o poder legislativo, então, portanto, ele se caracteriza pelo sistema proporcional, exceto em relação aos senadores. É isso que é importante vocês saberem. Os senadores, eles não serão eleitos pelo sistema proporcional. Os senadores, eles são eleitos pelo sistema majoritário, igualmente a todos os outros que compõem o poder executivo, tá? Daqui a pouco nós vamos falar como a gente consegue esse coeficiente eleitoral, tá? Mas, por enquanto, o que eu preciso que você saiba? Bom, que o poder legislativo, ele é constituído a nível bicameral, a nível, então, da União Federal, e pelo sistema unicameral, quando eu estou diante de municípios, quando eu estou diante de estados e quando eu estou diante de Distrito Federal. Então, o poder legislativo, ele é representado a nível unicameral pelo município através dos vereadores, pelo sistema unicameral a nível estadual, pela Assembleia Legislativa, representada pelos deputados estaduais, e a nível federal, sistema bicameral, porque eu tenho duas casas, a Casa da Câmara, representada pelos deputados federais que representam o povo, e o Senado Federal, em que eu tenho senadores que representam o Estado. Tudo bem, gente? Tem gente entrando, o seu Gerson, o seu Gerson entrou, que gracinha, seja bem-vindo, seu Gerson. Então, vamos lá, dando continuidade, tá? Então, olha aí, isso que eu estou falando para vocês, Câmara dos Deputados, Senado Federal, composição bicameral, que representa, então, o nosso poder legislativo a nível federal. Então, a Câmara dos Deputados, representantes do povo, Senado Federal, representantes do Estado, deputados federais, eu tenho no mínimo sempre 8 e no máximo 70 deputados federais, tá? Para cada estado, então, perfazendo o total que eu posso ter de 513 deputados federais. Senadores federais, 81 senadores. Sempre eu tenho um número de 81 senadores, tá? Representando, então, o Senado Federal. Eu estou conversando com vocês e liberando o pessoal que está entrando agora. Então, às vezes, eu tenho que dar uma paradinha. Tá certo, turma? Isso aí é tranquilo. Bom, o que é importante falar? O mandato do pessoal que representa o poder legislativo, tá certo? É um período de 4 anos. Então, o mandato acontece de 4 anos. Então, nós temos eleições a cada 4 anos. Então, os doutrinadores, eles fizeram uma divisão, tá certo? Dessa situação. Ou seja, eu tenho o que eu chamo de legislatura, sessões legislativas e períodos legislativos. Então, a cada mandato, eu tenho uma legislatura. Então, se o mandato de deputados são 4 anos, eu tenho uma legislatura. Se os deputados eles adentram numa eleição, mas eles ficam por 8 anos, eu tenho 2 legislaturas. Então, Dani, o que é legislatura? Legislatura é o período de mandato daquele representante. Se o mandato do deputado federal são 4 anos, ele realiza uma legislatura. Se o mandato, então, do senador são de 8 anos, eles vão ter 2 legislaturas. Tudo bem, turma? Então, legislatura corresponde, então, a um mandato. A legislatura, ela é dividida, tá? Em sessões legislativas. Sessões legislativas é período anual, não confunda. Então, legislatura é o período do mandato. Um mandato de 4 anos, uma legislatura. Do senador, o mandato são de 8 anos, 2 legislaturas. Então, a cada legislatura, quantas sessões legislativas eu vou ter? Sessões legislativas é o período de 1 ano. Então, se em uma legislatura de 4 anos, eu vou ter 4 sessões legislativas. Em uma legislatura, então, que um senador, que eu tenho 2 legislaturas, porque o mandato dele é de 8 anos, tá? Eu vou ter, então, quantas sessões legislativas?
Eu terei, então, 8 sessões legislativas, porque sessão legislativa é o período anual. Então, ó, eu tenho legislatura, que é o período do mandato. A cada legislatura, eu tenho o período anual, que corresponde a um ano, que é a sessão legislativa. E em cada ano, eu tenho o que me corresponde ao período legislativo, que é o semestre. Então, para cada sessão legislativa, que é o prazo de um ano, eu terei 2 períodos legislativos, tá, turma? Então, os deputados, eu tenho um mandato de 4 anos, eu tenho uma legislaturas, 4 sessões legislativas e 8 períodos legislativos. Tudo bem? Então, uma legislatura corresponde a um mandato. Uma sessão legislativa é o período anual, então seria 4 anos, e o período legislativo é um semestre dentro da sessão legislativa. Então, eu terei 8 períodos legislativos exemplificando para um deputado. Tudo bem, turma? Sim? Renata, só está aparecendo você para mim. Me manda um joia aí para eu saber que a turma está correspondendo a tudo isso. Beleza? Beleza, Renata? Beleza, então vamos lá. Passando adiante, então. Então, veja, nós já sabemos o que é uma legislatura, nós já sabemos o que é um período e já sabemos o que é uma sessão, tá? Só que, veja, a sessão legislativa, ela se divide em sessão ordinária e sessão extraordinária. Então, veja, todo ano, que corresponde, então, um ano, que é a sessão legislativa, que é o período de um ano, acontecem diariamente o que nós chamamos de sessões o quê? Ordinárias. Então, como que o poder legislativo, a nível federal, ele trabalha? Ele trabalha em uma legislatura, estou exemplificando deputado federal, e aí depois vocês fazem as contas para o senador. Então, o deputado federal, em uma legislatura, que é o período de 4 anos, ele tem 4 sessões legislativas e 8 períodos legislativos, sendo que a cada dia que ele trabalha de segunda a sexta, ele realiza o que nós chamamos de sessão quê? Ordinária. Sessão ordinária, então, é o período diário. É aquela sessão que ele realiza todos os dias, tá? E a sessão extraordinária é aquela que acontece, tá bem? Fora do horário de trabalho. Então, em caso de necessidade e urgência, além de ter ocorrido uma sessão ordinária, eles podem convocar para uma sessão extraordinária. Tá certo? Bom, então isso aí é muito simples. Então, passando os slides, vocês estão visualizando os slides também? Sim, turma? Me respondem, por favor. Dá ok para mim quem está aparecendo no vídeo, se está vendo a mim e vendo os slides. Bate-papo. Sim, ok, beleza. Então vamos continuar. Então, bom, então aí eu trouxe para vocês ó, o sistema unicameral, ação representada pela Assembleia Legislativa Estadual, a nível estadual, pelos vereadores na Câmara Municipal, a nível municipal, e pela Câmara Legislativa a nível federal. Então, esse é o nosso sistema unicameral no âmbito dos estados, municípios e Distrito Federal. Bom, já falamos da Câmara dos Deputados, já falamos do Senado, e nós temos, então, o sistema bicameral, que é formado pela junção da Câmara, representada pelos deputados federais, mais pelos senadores, pelo Senado. Então, eu tenho o Congresso Nacional. Então, turma, presta atenção. Eles possuem autonomia e organização própria. A Câmara, então, possui sua autonomia própria, o Senado possui a sua autonomia própria, bem como o Congresso Nacional possui a sua autonomia, o quê? Próprias. Eles possuem comissões próprias, eles possuem mesas próprias, eles têm pautas próprias, tá? Agora prestem atenção. Nós temos competências privativas. Eu tenho competência privativa da Câmara dos Deputados Federais, eu tenho competência privativa do Senado Federal e eu tenho competência privativa do Congresso Nacional. Eu não fiquei colocando em momento nenhum nos slides para vocês qual é a competência privativa e exclusiva dos deputados federais.
Qual é a competência exclusiva dos senadores? Qual é a competência exclusiva e típica do Congresso Nacional? Porque não tem como decorar, turma. A gente não decora isso. Eu não sei de cor. Ninguém sabe de cor. Se você quer saber uma competência privativa, você tem que ir lá e manusear a Constituição Federal. Então, para ser objeto disso em prova, quem está rabiscando meu slide aí, pode ir rabiscando para mim, para me ajudar. Quando você tem, então, uma competência privativa, você tem que analisar, você tem que verificar, tá certo? Então, se a gente chegar a um ponto de a gente fazer prova, tá? Que vocês farão prova em casa, se isso vir a acontecer, eu posso perguntar? Posso, mas vocês vão estar consultando a Constituição Federal, tá? Se a gente vai fazer uma prova sem consulta, não tem como eu exigir que vocês saibam competência privativa do deputado, do senador e do Congresso. Por quê? Porque depois também tem as competências privativas lá do Poder Executivo. Tem as competências privativas de todos os órgãos do Poder Judiciário. Não tem como saber isso. Isso tem que ser realmente consultado. Então, eu só estou colocando os artigos para vocês, para que vocês saibam onde estão e para que vocês possam fazer uma leitura, até mesmo para que quando vocês for fazer uma consulta, para que vocês não fiquem perdidos. Tudo bem, turma? Tá? Então, passando um pouco adiante. Mais uma vez aí, eu estou falando da Câmara dos Deputados. Então, vamos falar dos deputados, dos senadores, para que a gente possa passar para frente. Então, lembrando que os deputados federais, eles são eleitos pelo sistema proporcional. Os senadores não são. Os senadores, por formas de exceção, eles serão eleitos pelo majoritário. Então, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, sistema proporcional. Poder executivo, sistema majoritário, mas por uma exceção legal, os senadores que fazem parte do poder legislativo serão eleitos de forma como o povo do poder executivo é eleito pelo sistema majoritário. Nós já falamos isso lá em Teoria Geral do Estado, tá? Qual é a idade mínima para que eles sejam eleitos? Idade mínima, 18 anos para vereadores, idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 anos para governador de estado, vice-governador e governador do Distrito Federal, tá? E 21 anos para todos os outros. Quem são todos os outros? Deputados federais, bem como deputados estaduais, bem como prefeitos. Tá? Então, lembrando que os deputados, eu preciso de uma quantidade mínima de 8 e máxima de 70, e a competência dele, olha aí, artigo 51, que eu peço que vocês deem uma lida. Bom, então, olha aí, os deputados federais, bem como os vereadores, tá? Eles são eleitos, então, pelo sistema proporcional. Mais uma vez, o que é o sistema proporcional? Não adianta o candidato ter uma quantidade enorme de votos que ele será eleito numa eleição, como acontece no sistema majoritário. No sistema proporcional, eu preciso de verificar qual é o cargo, tá? E só depois de verificada a quantidade de cargos é que eu verificarei quem foi mais votado. Além disso, tá? O que eu preciso fazer que nós já conversamos em sala de aula? Hoje, não há mais que fazer distinção entre votos brancos e votos em nulo. Votos brancos e voto nulo é simplesmente feito para constatar estatística, para verificar se o povo está feliz ou se o povo não está feliz, se o povo coaduna ou se o povo não coaduna. Tá? Então, perceba, nós conversamos isso presencialmente em sala de aula. O que era, antes da Constituição Federal, o voto em branco? O voto em branco era aquele, então, que realmente, quando eu votava em branco, iria para o candidato que estava vencendo as eleições. Então, veja, eu tinha candidato A, B e C. No primeiro turno, eu votei no candidato A, mas ele não foi para o segundo turno. No segundo turno foi o candidato B e C. Então, na minha cabeça de eleitora, eu pensava assim, bom, eu queria que o candidato A vencesse. Como o candidato A não foi para o segundo turno, tanto faz B e C. Então, eu votava em branco. E o meu voto iria para aquele candidato ou B ou C que estivesse ganhando as eleições.
Se eu votasse em nulo, era um repúdio. Eu dizia assim, olha o pensamento do eleitor. Eu queria que o A ganhasse. Mas como o A não ganhou, quem foi para o segundo turno foi B e C. B e C não me representam. Então, por repúdio, eu não voto em nenhum dos dois. Voto era nulo. Isso não mais existe. Tá? Por quê? Porque a partir da Constituição de 88, voto branco e voto nulo não são mais computados. O que são computados? Somente voto em branco. Então, para que nós temos sempre, nós temos ano eleitoral agora, para eleições municipais. Vocês vão ver nas estatísticas, voto em branco, voto nulo. Para quê? Para saber se o povo está repudiando ou não. Para saber se o povo está contente com aqueles candidatos que estão representando a gente, não. Então, ele vai só com meio de forma estatística para verificar, tá? Qual está sendo a projeção e a imagem do povo em relação àqueles candidatos. Está caindo? A Renata tinha caído. Então, olha só, pessoal. Vamos lá. Então, o que é computado? Olha lá. Somente se aproveita votos válidos, seja para um sistema proporcional, seja para o sistema majoritário. Como que a gente vai fazer o cálculo do coeficiente eleitoral dentro do sistema proporcional? Então, eu fiz um quadrinho para vocês. Eu queria explicar esse quadrinho aqui, porque pode ser que vocês não tenham entendido. Deixa eu tomar uma água. Então, olha só. O que eu fiz nesse quadrinho aqui para que vocês possam ver? Eu primeiro preciso saber o coeficiente eleitoral. Então, olha aqui. O que é o quociente eleitoral? Calcula-se o quociente eleitoral pela divisão dos votos válidos pela quantidade de cargos. Então, o meu quociente eleitoral, eu tenho que dividir o número de votos válidos pela quantidade de cargos que vão ser ocupados. Pessoal, tá todo mundo, tá dando para ouvir? Beleza? Galaxy J5 Prime, tá tudo ok aí? Sim? Beleza. Então, olha só. Vamos supor que numa eleição eu tive 12 mil votos, tá? Olha lá. Só que eu tive 1000 votos nulos e eu tive também 1000 votos brancos. Eu preciso deletar. Então, qual foi o número de votos válidos? É a quantidade total de número de votos que eu tive, 12 mil, excluindo votos nulos e excluindo votos brancos. Então, qual foi a quantidade de votos válidos? 10 mil. Então, pronto. É isso que interessa para mim. Nulos. Ninguém concorda com aqueles lá que estão sendo eleitos. E voto branco, para mim, tanto fez como tanto faz. Tá? Olha só. Nesses 10 mil votos, eu tinha 3 candidatos. Eu tinha partido A, partido B e partido C. Melhor dizendo, eu tinha 3 partidos concorrendo àquelas eleições. Então, veja, nós estamos concorrendo a umas eleições de deputados federais, tá? Sistema proporcional, porque senador não é sistema proporcional. Então, isso aqui eu estou exemplificando, por exemplo, uma eleição de deputado federal. Eu tinha 3 partidos, partido A, partido B, partido C, com vários deputados concorrendo. Então, veja. Primeiro eu tenho que verificar, então, quantos votos cada partido teve, para depois eu verificar o voto em relação ao próprio candidato daquele partido. Então, veja, em 10 mil votos, o partido A teve 4.500 votos. O partido B teve 3.500 votos e o partido C teve 2.000 votos. Fechamos em 10 mil votos válidos. Eu preciso saber agora qual é o quociente eleitoral. Então, o que eu vou fazer? Olha lá. Qual é a quantidade de cargos que eu tenho? Eu tenho 10. Coloquei como forma exemplificativa. Eu tenho 10 cargos, tá? Eu tenho, então, 10 dentro do partido A, dentro do partido B e dentro do partido C, eu tenho 10 vagas para deputados. Tá? Então, qual vai ser meu quociente eleitoral? Eu pego o número de votos válidos, 10 mil, e divido pelo número de candidatos que vão entrar, 10 mil. Então, 10 cargos, perdão. Então, 10 mil votos válidos dividido pelo número de deputados que vão entrar, eu achei o meu quociente eleitoral, 1000. Então, veja, o que eu fiz aí, turma? Tá? Admitir, Rafaela, aqui.
que eu fiz então? Então, veja, lembrando que o sistema proporcional, antes de eu saber a votação dos meus candidatos, eu preciso de saber, tá? Quantos candidatos vão adentrar dentro daquele partido. Então, veja, eu tive 12.000 votos, 12.000 votos eu excluí os brancos e nulos e eu tive computados 10.000 votos. Dentre desses 10.000 votos, foram 4.500 votos para o partido A, 3.500 para o partido B e 2.000 para o partido C. Sendo que nessas eleições eu tenho apenas 10 vagas para deputados. Então agora eu preciso achar quantas vagas eu terei para cada partido. Ou seja, 10 vagas que eu tenho para deputados, quantos vão ser eleitos pelo partido A, quantos serão eleitos pelo partido B e quantos serão eleitos pelo partido C. Como que eu vou descobrir isso? Pegando o número total dos votos válidos e dividindo pelo número total de deputados que podem entrar. Esse é meu coeficiente eleitoral. Então, eu dividi 10.000 votos válidos que eu tive pelo número total de deputados que podem entrar, 10. Então, o meu coeficiente eleitoral é 1.000. Então, o que a gente tem que fazer agora? Tá? Eu tive 4.500 votos válidos para o partido A. Divido por 1.000, que é meu coeficiente eleitoral. Quantos deputados serão eleitos pelo partido A? 4. Quanto foi a quantidade de votos válidos no partido B? 3.500. Divido pelo quociente eleitoral 1.000. Quantos deputados federais vão entrar no partido B? 3. Eu tive 2.000 votos válidos no partido C. Dividi pelo número do quociente que eu encontrei, que é 1.000. Vão entrar apenas 2. Então, veja, 4 mais 3 mais 2 deu a quantidade de 9. Mas não é apenas 9 que vão entrar, tá? Sobrou uma vaga. Olha lá, sobrou uma vaga, porque o número total é de quanto? 10. Então, eu ainda preciso descobrir, eu ainda preciso preencher essa vaga que está faltando. Então, pessoal, por enquanto, até nesse momento, vocês estão entendendo como que eu descobri o quociente eleitoral? Sim? Renata, você que está aparecendo para mim agora, tudo bem? Sim? Beleza. Alguém está me perguntando alguma coisa aqui? Bate-papo. Sim, Douglas. Obrigada, obrigada. Então, olha só. Então, vou passar para outro slide. No outro slide, eu preciso pegar essa vaga dessa cadeira e eu vou dar ela ou para o partido A, ou para o partido B, ou para o partido C. Como que eu vou fazer isso agora? Então, eu fiz isso aqui para vocês. Sobras. Então, vamos lá. Olha aqui. Não sobrou uma vaga? Então, eu vou colocar essa cadeira em cada partido. Então, veja aqui, ó. Iam entrar 4 partidos, 4 candidatos que seriam eleitos no partido A. 4 mais 1, então lá em cima, 5. Iam entrar 3 candidatos no partido 1, mais uma vaga, lá, então lá em cima, 4 candidatos. Iriam entrar 2 candidatos no partido C, mais uma vaga que estava sobrando, 3. Aí eu faço novamente a divisão. Olha lá, agora eu vou pegar o número de votos válidos do partido A, que foram 4.000, e vou dividir por quanto? Por 5, porque ia entrar mais 4, sobrou uma vaga. Eu estou concorrendo a essa vaga. Divido por 5, deu 900. Pego o número de votos válidos do partido B, 3.500. Divido agora por 4, porque ia entrar 3 e eu inseri uma vaga. Deu 875. Eu pego 2.000 votos válidos, que foi do partido C, ia entrar 2 candidatos já agora. Mais uma sobra, que foi a vaga, mais um, então 3. 2.000 dividido por 3 dá 666. Nessa divisão aqui, aquele partido que obtiver uma média maior, ele vai ser o vencedor da cadeira. Então, veja, 900, 875, 666. Então, quem ganhou aquela cadeira? O partido quê? A. Então, vão entrar, 5
no partido A, 3 no partido B e 2 no partido C. Então, é dessa forma que se faz o quociente eleitoral. Por isso que, às vezes, você fala assim, nossa, mas fulano do que é do partido A, ele teve muito mais voto que é do partido B e entrou aquele deputado que foi menos votado. Por quê? Porque pelo quociente eleitoral e pelo número de vagas que tinha naquele partido, pode acontecer que aquele deputado que tenha menos votos adentre naquele. Então, vamos supor que o partido A, ele teve, então, 5 candidatos que entraram, tá? E o partido B, então, ele vai ter 3 candidatos. Pode ser que o partido B, que vai entrar, tenha muito menos votos do que o último o que seria o 6º colocado do partido A, que nem entrou, porque era só 5 vagas. Então, ele ficou lá, de sobra. Ele era o 6º. Ele era lá o suplente para poder entrar se alguém não fosse. Ele seria, se alguém não quisesse, o 6º seria o primeiro a entrar. Talvez ele teve muito mais voto do que todos aqueles 3 que entraram no partido B. Isso pode, Dani? Pode. Por quê? Porque eu não faço o sistema majoritário, e sim um sistema o quê? Proporcional. Que eu preciso de saber, então, quantas vagas eu tenho em cada partido para que possa entrar, então, os mais eleitos. Ok, turma? Sim? Tudo bem com o sistema proporcional? Podemos passar para frente? Então, beleza. Vou tomar uma aguinha. Aí eu tô falando do sistema majoritário, que nós já conversamos, tá? Beleza. Senado Federal também, já conversamos. Isso aí é só uma revisão. Lembrando que a competência do deputados está no artigo 51 e do Senado Federal, artigo 52, tá? Façam a leitura em casa. Bom, olha aí. Qual é a estrutura do Poder Legislativo? O Poder Legislativo, então, ele é composto por mesa, comissões e plenário. Então, eu disse que a Câmara é independente do Senado, que é independente do Congresso. São independentes. Então, a Câmara tem sua mesa com suas comissões e plenário, o Senado tem suas mesas com comissões e plenários, tá? E o Congresso Nacional tem suas mesas com comissões e plenários, todos independentes. Lembrando que o Congresso Nacional, a sua mesa e comissões serão compostas por deputados e federais, porque o Congresso Nacional é um sistema bicameral, ele se compõe por representantes da Câmara e por representantes do Senado, tá? Então, olha lá, eu tenho a mesa diretora seja da Câmara, seja do Senado e seja do Congresso Nacional. Essas mesas, sempre eu terei um presidente, 2 vices e 4 secretários com 4 suplentes. Eles não ficam uma legislatura, tá? Lembrando que uma legislatura são 4 anos. Eles são, essa mesa diretora, ela tem uma composição por 2 anos, tá? Então, no primeiro período de legislatura 4 anos, então nos 2 períodos de sessão legislativa, que sessão é 1 ano, eu terei uma mesa e as 2 últimas sessões legislativas eu terei outra mesa, tá? Porque olha aqui, é vedada a recondução. Então, Dani, em uma única legislatura, eu posso ter uma única mesa? Não, eu não posso ter uma única mesa, tá? Porque ela tem que ser alterada a cada 2 anos. Então, as mesas, elas ficam por um período de 2 sessões legislativas e depois volta a uma nova eleição, mais 2 sessões legislativas. Só para que vocês tenham uma ideia, eu anotei aqui, tá? Quem que é o presidente da Câmara? A gente tem que saber isso agora, Tô. Nós estamos num processo, olha aí, de coronavírus, então toda hora está passando isso. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tá bem? Nós temos que saber isso. O presidente do Senado Federal é o próprio presidente do Congresso Nacional, que é o Alcolumbre, Davi Alcolumbre, tá? Então, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, bem como presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Ele passa toda hora na televisão a respeito do coronavírus. E aí eu anotei aqui, só como forma de informação para vocês, para que vocês possam ver. Então, olha a mesa do Congresso Nacional. Eu não sei de cor, tá? Eu anotei, claro, para que eu pudesse passar isso para vocês. Então, olha só. Quem é o presidente do Congresso Nacional? Davi Alcolumbre, tá? Ele tem 2 vices.
Primeiro vice, Marco Pereira, que é um deputado, e Lazier Martins, que é um senador. Tá vendo? Porque o Congresso Nacional sempre tem a representação da Câmara e do Senado. E tem 4 secretários. Primeira secretária, Soraya Santos, que é uma deputada. Segundo secretário, Eduardo Gomes, que é um senador. Terceiro secretário, Fábio Faria, que é um deputado. E quarto secretário, Luiz Carlos Enzi, que é um senador. Tá vendo? Então, isso aqui representa, então, a nossa mesa diretora do Congresso Nacional. Tá certo? Passando um pouco adiante, porque o nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho. Eu tenho, então, as mesas e eu tenho as comissões. As comissões, tá? Elas encontram no artigo 58 do Código Civil. Eu tenho várias espécies de comissões. As comissões, elas têm função de legislar, de fiscalizar. Todas as vezes a gente precisa de comissões. Olha aí, nós estamos tendo comissões agora em relação ao coronavírus. Tá? Então, as comissões, como regra geral, elas podem ser comissões permanentes e comissões temporárias. O que são comissões permanentes? São comissões que sempre vão ter. Pouco me importa se está acabando uma legislatura, se está acabando um mandato, e daqui 4 anos vai entrar novos componentes, elas vão continuar existindo. São comissões que elas não podem terminar, porque são assuntos que sempre, em todas e quaisquer legislaturas, vão ter que conversar a respeito desse assunto. Exemplo, Comissão de Constituição e Justiça. Não tem jeito. Ao contrário senso, eu tenho comissões temporárias. O que são comissões temporárias? Elas nascem para discutir certo assunto e assim que conseguem aquele objetivo, elas são excluídas, elas são deletadas. Então, essas comissões temporárias, por exemplo, para o coronavírus, nós estamos tendo uma comissão temporária, que ela está sendo criada com o objetivo de discutir combate e transmissão do coronavírus. Quando tudo isso acabar, ela vai ser deletada, não vai existir mais esse tipo de comissão. Então, comissão é para assuntos que devem ser discutidos, pautas que devem ser realizadas, tá? Se é uma pauta que ela sempre vai ser discutida, comissão permanente. Se é uma pauta que ela nasce e já tem um tempo certo, tá? Ela vai ser temporária. Como exemplos de comissões temporárias, nós temos comissões especiais e comissões externas. Exemplo, comissões especiais. Então, vamos criar um novo Código de Processo Civil que foi criado em 2015. Teve uma comissão temporária em um determinado momento, período somente para discutir a criação do novo CPC. Criou o CPC, acabou essa comissão. Nós estamos tendo uma comissão especial para a discussão do coronavírus. Acabou o coronavírus, extingue-se essa comissão especial. E dentro de comissão temporária, eu tenho comissões externas, que envolvem trabalhos externos, que são missões do presidente da República. Então, o presidente da República ele tem que viajar para fazer uma comissão externa. Então, se faz uma comissão externa em relação àquela viagem. São assuntos referentes a assuntos externos e que devem ser feitos de forma externa, tá? Então, comissões externas. Bom, além disso, pessoal, eu tenho comissões mistas. As comissões mistas, veja, são as comissões dentro do Congresso Nacional, que é composta por deputados e senadores. Então, veja, eu tenho comissões permanentes da Câmara, eu tenho comissões permanentes do Senado e eu tenho comissões permanentes do Congresso. Eu tenho comissões temporárias da Câmara, eu tenho comissões temporárias do Senado e eu tenho comissões temporárias do Congresso. Mas todas as vezes que eu tenho comissões permanentes ou comissões temporárias do Congresso, eu tenho que ter representação dos deputados e dos senadores. Então, essas comissões são chamadas de comissões o quê? Mistas. Tá? Eu disse a vocês, Congresso, Câmara e Senado são instituições, são órgãos, melhor dizendo, autônomos. Então, eu tenho comissões permanentes e temporárias da Câmara, eu tenho comissões permanentes e temporárias do Senado e eu tenho comissões permanentes e temporárias no Congresso que podem ser formadas. Mas no Congresso, mesmo que eu esteja de comissões permanentes ou temporárias, eu tenho que ter presença de deputados e senadores. Então, por isso, são chamadas de comissões mistas. Bom, além disso, eu tenho comissão representativa. O que é comissão representativa? São comissões que serão implementadas e implantadas quando o Congresso está de recesso. Então, o Congresso está de recesso em janeiro.
mas aconteceu algo necessário e urgente que vai ter que ter uma comissão para dirimir aquele assunto. Então, nós chamamos isso de comissão o quê? Representativa. Comissão representativa é aquela que será analisada, criada para fiscalizar ou dispor de determinado assunto todas as vezes que o Congresso Nacional esteja em período de recesso, tá? Bom, aí eu transcrevi para vocês aí o artigo 58, depois vocês dão uma lida. Eu tenho a CPI. A CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Veja, Dani, a CPI é uma comissão permanente ou ela é comissão temporária? Temporária. Eles fizeram uma CPI para analisar e fiscalizar a morte da vereadora, tá? Quando eles conseguirem descobrir quem matou a vereadora, essa comissão temporária, que é uma comissão parlamentar de inquérito, tá? Ela vai terminar. Então, veja, a comissão parlamentar de inquérito é um exemplo de uma comissão temporária que pode acontecer na Câmara, que pode acontecer no Senado e bem como pode acontecer dentro do Congresso Nacional. É importante falar que a CPI, tá? Não fala em contraditório, porque ela simplesmente ela atua como fiscal. Ela não pode, olha aqui, ó, ela não julga, não processa, apenas fiscaliza, apenas investiga. E se verificar que tem alguma coisa, se então eles descobrirem os indícios de quem matou a nossa vereadora, então vai encaminhar as conclusões para o Ministério Público levantar a denúncia. Então não existe acusado, tá? Existe apenas indiciados, porque simplesmente são indícios que eles estão trabalhando aqui, tá? E aí aí tá falando como que se faz. Não vou fazer a leitura disso não. Uma única coisa, fala que a CPI ela tem que ter prazo certo, tá? Ela deveria ter um prazo certo para nascer, um prazo certo para concluir as investigações, para arquivar ou, se há indícios, mandar para o Ministério Público. Mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ela poderá ser prorrogada quantas vezes for precisa, tá? Mas olha aqui, o STJ, perdão, já decidiu que poderá haver tantas prorrogações quanto forem precisas, tendo como limite a próxima legislatura. Então, veja, o STJ decidiu que poderá ser prorrogada quantas vezes for necessária para que eles possam solucionar, tá? Mas eles pedem que essas prorrogações elas aconteçam somente dentro daquela legislatura, não pode ultrapassar a legislatura, tá bem? Deixa eu ver o bate-papo aqui. Alguém me perguntando. Se a CPI pode ocorrer no Congresso, qual é a diferença entre a CPI e a CPMI? É de onde ela nasce, tá? Então, veja, é porque, na verdade, a CPI pode nascer da Câmara, a CPI pode nascer do Senado e a CPI pode nascer do próprio Congresso. Então, a CPMI é simplesmente uma questão de nomenclatura, que a CPMI é que quando eu tenho uma comissão mista em relação aos deputados e em relação aos senadores que estão trabalhando no Congresso, tá? É só uma questão de nomenclatura, de vocabulário. Eu trouxe um quadro para vocês, o que a CPI pode fazer e o que a CPI não pode fazer, tá? Bom, isso aqui é importante falar. Crimes, eles possuem foro privilegiado, eles possuem imunidade material. Então, olha só, o que é imunidade material? Afasta do caráter ilícito e a responsabilidade. Então, mesmo é excludente de ilicitude. Fez um crime, mas vai afastar o ilícito, exclui, tá? A ilicitude. A imunidade formal, ela não afasta a ilicitude, só que impede de ser processado. Ele fez o crime, mas não vai ser processado. Os parlamentares, eles possuem imunidade material de acordo com 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de sua opinião, palavras e votos. Então, o que acontece com eles? Eles cometem o ato ilícito. Se eles fizerem, eles vão cometer o ato ilícito, mas eles não vão poder ser penalmente, civilmente, administrativamente penalizado quando eles estão diante do seu mandato. Eles não podem ser presos, salvo em flagrante delito inafiançável ou por condenação por sentença transitada em julgado. Tá? Então, acontece essa forma. Desde a diplomação até quando eles saem, se
eles tiverem que sofrer algum tipo de julgamento em relação aos crimes comuns, eles serão julgados, então, pelo STF. Tá? Então, o STF é o órgão para processar e julgar os parlamentares desde a sua diplomação, tá bem? E em relação, então, aos crimes comuns, tá? Bom, passando um pouco mais adiante, eu tentei falar para os senhores a respeito do processo legislativo. Por quê? Porque nós vimos que é o poder legislativo que cria as leis. Que as leis que eles podem construir? Resoluções, decretos, medidas provisórias, lei delegada, ordinária, lei complementar e emendas à Constituição Federal. Turma, vou falar muito rápido, porque o que eu mais preciso para falar para vocês é sobre o quórum, que eu quero que vocês aprendam. Então, olha aqui. Resoluções, tá? São normas baixadas dentro do poder legislativo de forma interna. Então, eles vão falar que não vai funcionar no dia tal. Eles fazem isso através de resolução. A resolução não atinge o povo. A resolução é para fins internos. Decretos legislativos é para fins externos. Então, veja, todos os dias agora, nós estamos tendo um decreto que está sendo feito pelo presidente da República a respeito do coronavírus. Tá? Ele não faz isso por meio de resolução. Ele faz isso por meio de decreto, porque tem como objetivo externo. Ele tem como objetivo de ir até o povo. Medida provisória não é lei, mas medida provisória ela é feita e editada única e exclusivamente pelo presidente da República, tá certo? Porque a lei ordinária, para que ela possa ser feita, ou a lei complementar, precisa de várias situações. Então, para que seja criada uma norma com necessidade e urgência, se faz através de medida provisória, através do poder, através do presidente da República. Nós estamos vendo isso acontecer muito agora no nosso sistema. Lei delegada também, ela é sempre de iniciativa do poder, sempre de iniciativa, perdão, do presidente da República, tá? Então, lei delegada, toda vez que ele precisa de realizar uma lei, o presidente da República vai fazer através do que nós chamamos de lei delegada. E aí a gente entra nas nossas leis, que são confeccionadas realmente pelo Congresso, que são confeccionadas pela Câmara, pelo Senado, que é a lei ordinária e a lei complementar. Turma, qual é a diferença de uma lei ordinária para uma lei complementar? O quórum de deliberação, tá? Para uma lei ordinária ser criada, olha aqui, precisa de maioria simples. Quórum de deliberação, maioria simples. Para uma lei complementar ser criada, o quórum de deliberação, olha aqui, é maioria absoluta. Então, eu quero que vocês entendam isso aqui. O que é maioria simples e o que é maioria absoluta, tá? Então, existe o que eu chamo de quórum de deliberação e existe o que eu chamo, que é QD, e existe o que eu chamo de quórum de presença, que é o QP. Então, prestem atenção, turma. Todas as vezes que uma lei ordinária e uma lei complementar vai ser criada pela Câmara e pelo Senado, eu preciso, do primeiro momento, do quórum de presença, ou dos deputados ou dos senadores, a depender quem está criando essa lei, né? Porque o Senado pode propor lei e a Câmara pode propor lei. Então, quem que está propondo? Eu preciso de saber. Então, olha só, eu tenho quórum de presença. O quórum de presença, sempre para criar uma lei, seja ela ordinária ou lei complementar, é maioria absoluta. Quórum de presença para criar leis, maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Sempre vai ser o primeiro número inteiro, tá? Superior à metade dos presentes. Então, eu fiz uma anotação aqui. Quórum de maioria absoluta. Primeiro número inteiro superior à metade dos membros de um órgão. Maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Maioria absoluta é o primeiro número inteiro da metade dos membros. Eu não quero saber quem está presente. Eu preciso saber quantos membros. Então, vocês já sabem que o Senado Federal ele é composto por
81. É no máximo 81 senadores. Então, todas as vezes que o Senado Federal vai confeccionar uma lei, seja ela complementar ou seja ela ordinária, eu preciso do quórum de presença. Qual é o quórum de presença? Primeiro número inteiro acima da metade dos membros. Os membros, 81. Então, 80, metade, 40. 81, metade, 40 e meio. Qual é o quórum de presença? Primeiro número inteiro acima da metade dos membros. Então, qual vai ser o quórum de presença? 41. Então, olha aqui. Senado Federal vai propor uma lei em relação ao coronavírus. Primeira coisa, fez a sessão ordinária do dia. Quórum de presença. Se eu tenho 81 senadores, eu tenho que ter pelo menos quantos presentes? 41. Se eu tenho 41, se eu tenho 42, se eu tenho 43, se eu tenho 44, vai começar a votação da lei? Vai. Aí nós vamos para o quórum de deliberação. Não, compareceram só 39 senadores. Vai poder fazer votação da lei? Não. Tá? Então, turma, a priori, nesse momento, vocês entenderam o que é maioria absoluta? Então, maioria absoluta, eu olho o primeiro número inteiro, tá? Acima da metade dos membros. Dos membros. Então, a gente sabe que Câmara, eu tenho um máximo de 513. Seria, então, para fazer uma lei à Câmara, eu preciso do primeiro número inteiro, a metade de 513. Não vou fazer essas contas. Bom, então eu estou trabalhando com o Senado porque eu faço conta aqui rápido na minha cabeça, que é mais fácil, porque eu sou péssima de matemática, vocês sabem disso. Então, olha aqui. Quórum de presença. Senado, então, fez uma sessão ordinária hoje para votar uma lei. Eu sei que eu preciso de ter, no mínimo, 41 senadores lá dentro do Senado para fazer votação dessa lei, tá? Porque o quórum de presença, para que uma lei seja votada, é maioria absoluta, que significa o primeiro número inteiro, a metade da composição dos membros. Tem 42, tem 43, tem 50, compareceram 50. Beleza, turma? Tá? Então, bom, compareceram 50. Pode começar a votar? Posso. Aí agora eu vou. Eles vão criar uma lei ordinária ou eles vão criar uma lei complementar? Aí eu preciso de saber o QD, quórum de deliberação. Qual é o quórum de deliberação para votar a lei ordinária? Maioria simples. Qual é o quórum de deliberação para votar uma lei complementar? Maioria absoluta, tá? Então, eles vão fazer uma lei complementar. Lei complementar, o que é maioria absoluta? Vocês já sabem, maioria absoluta é o mesmo para quórum de presença. Eu preciso da metade dos membros. Lá já tem 41, então eles podem votar a lei complementar? Podem. Agora aqui, eles vão votar lei ordinária, maioria simples. O que é maioria simples? Então, passar lei ordinária é muito mais fácil do que uma lei complementar, porque lei complementar eu preciso de maioria absoluta. Na lei ordinária é maioria simples. Maioria simples é o primeiro número inteiro, a metade dos presentes. Então, eu disse para os senhores que tinham 50 senadores. Qual é a metade de 50? 25. Eu preciso do primeiro número inteiro. Então, para que essa lei possa passar, dos 50 senadores que lá estavam, para essa lei ordinária ser aprovada, eu preciso de quantos votos? 26. Então, turma, o que é maioria simples? Maioria simples é o primeiro número superior à metade dos presentes. E o que é maioria absoluta? É o primeiro número superior à metade dos membros. Todas as vezes que seja o Congresso, seja a Câmara, seja o Senado vai fazer uma votação, eu tenho que olhar dois quórums. Primeiro quórum, QP, quórum de presença. Qual que é o QP para qualquer lei? Tá? Eu tenho que ter o primeiro número inteiro, a metade dos membros. Sempre. Eu tenho, começa a votação. Aí eu tenho que olhar qual é o QD, qual é o quórum de deliberação. Para uma lei ordinária, maioria absoluta. É o mesmo quórum do quórum de presença. Para a lei ordinária, é maioria simples, que é o primeiro número inteiro,
acima da metade dos presentes. Então, quando vai confeccionar uma lei ordinária é muito mais fácil, porque eu preciso de menos gente para estar votando. Ok? Galaxy J5 Prime, ok aí? Faz um joia para mim. Beleza? Todo mundo que está aí, tá beleza? Posso passar? Então, tomem cuidado com o quórum de deliberação e o quórum de presença. Alguém está me perguntando alguma coisa aqui? Camila, falando ok, beleza. Então, vamos continuar. Bom, olha aqui. Emendas à Constituição Federal. Tá? Vai votar uma emenda à Constituição Federal. Então, primeira coisa que eu preciso, o quórum para presença. Qual que é o quórum para presença? Primeiro número acima da metade dos membros. Então, eu tenho 81 do Senado e eu tenho 513 para a Câmara. Bom, eu tive o primeiro número acima da metade dos presentes? Beleza. Eu posso votar? Posso. Então, eu vou para o quórum de deliberação. Para eu votar uma emenda constitucional, olha aqui, eu preciso de 3/5 dos votos dos membros. Então, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, vejam que para votar uma emenda constitucional, ela é muito difícil. Porque eu preciso de 3/5 de 81, eu preciso de 3/5 de 513 para que esteja lá na hora para fazer a votação, porque senão a emenda constitucional não vai ser votada. Então, isso é muito importante. Qual é o quórum de presença? Maioria absoluta. Por favor, guardem isso. Primeiro número acima da metade dos membros da casa. Aí eu vou para o quórum de deliberação. Qual é o quórum de deliberação para uma lei ordinária? Maioria simples. Qual é o quórum de deliberação para uma lei complementar? Maioria absoluta. Qual é o quórum de deliberação para uma emenda à Constituição Federal? 3/5. Isso é muito importante. Tá, turma? Eu peço que isso aqui para mim era o papel mais importante que a gente tinha na aula de hoje, bem como também para que você soubesse como faz aquele quociente eleitoral do sistema proporcional. E aí eu trouxe uma reportagem para vocês, na época do Enéas, lembra o Enéas? E também do Tiririca, simplesmente para mostrar o sistema proporcional que vige no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Acabei por aqui. Veja, turma, é uma síntese, tá? É uma síntese, mas olha qual está sendo o meu raciocínio de metodologia. Vamos lá, porque eu preciso que todos vocês me acompanhem. Eu encaminho para vocês os slides. O primeiro slide, esse aí do Poder Legislativo, ele foi com voz. O Poder Executivo já está prontinho. O Poder Executivo vai o slide e vai um vídeo meu explicando, que eu vou mandar o vídeo e também vou postar no YouTube para vocês. Assim que eu mandar para vocês, que não vai ser semana que vem, porque semana que vem eu vou mandar a parcial para vocês. Então, daqui 15 dias, então, vocês vão receber pelo portal do aluno, por o Classroom, todo o slide, tá? Sobre Poder Executivo, bem como os links do Poder Executivo que vai estar no YouTube. Vocês façam a leitura do slide, façam a leitura de todos os artigos da Constituição Federal, assistam o vídeo que vai estar no canal do YouTube. Beleza. Aí, logo em seguida, eu vou mandar a atividade do Poder Executivo. Vocês vão realizar a atividade do Poder Executivo, porque é uma forma de vocês verificarem o estudo de vocês. Essa atividade, eu vou marcar data que vocês vão me entregar pelo Classroom, porque ela está sendo fracionada dentro da pontuação total de parcial 2. Lembrando que constitucional é matéria MP, então a parcial 2 vale 2.500 pontos, tá certo? E aí, sempre na semana da atividade, a gente entra pelo Zoom, aonde que eu faço uma revisão com vocês. Então, por exemplo, hoje, quando eu entrei aqui, eu parto do pressuposto que todos vocês leram o slide de Poder Legislativo, já fizeram um exercício de Poder Legislativo, tá? E aí vocês já sabem o que eu estou falando, porque aí vocês ficam mais fácil para vocês participarem, tá certo? Nem todos ainda baixaram o aplicativo do Classroom. Então, se está tendo alguma dificuldade, chamem os representantes de vocês, tá? Me chamem no direct do Instagram, me chamem no message do Facebook, me mande e-mail, mas não podemos ficar.
Nós não sabemos quando nós vamos voltar. É indeterminado. Então, nós, professores, eu falo de modo do curso de Direito, que eu estou percebendo isso, e bem como a mim, nós estamos trabalhando o dobro e de forma redobrada para conseguir atender os senhores. Quem dera se eu estivesse dando aula presencial, tá? O nosso trabalho está sendo muito para que a gente não permita com que a educação pare. A educação não pode parar, tá? Então vamos juntos, façam o que for necessário, permaneçam em casa. Aqueles que ainda estão trabalhando porque são atividades essenciais, ou que precisam ir numa padaria, numa farmácia, no supermercado, utilizem de todos os meios, né? Usem máscara, usem luvas, lavem as mãos, mas a gente tem que pensar quanto tempo a gente ficar mais em casa é maior a chance de que a gente retorne mais rápido. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa parte, porque está sendo difícil, é um momento de adaptação, é um momento, então, de vencermos, e a gente precisa vencer. Então, com muita vontade, disponibilidade, a gente consegue vencer. Deixa eu ver alguém me perguntando aqui. A atividade sobre o Poder Legislativo também tem que tiver? Tem, eu já marquei data. A atividade do Poder Legislativo é para ser enviada a mim até o dia 4 de abril, pelo Classroom. Eu já recebi várias atividades, já pontuei e já devolvi para o aluno. Quem já fez, já me entregou, já sabe até a nota. Tá? Então, o Poder Legislativo, já encaminhei vocês, é para vocês me entregarem através do Classroom e a data é improrrogável até o dia 4. Ok, turma? Podemos finalizar? Então, um beijo a vocês. Eu estou em contato direto com os representantes de classe, tá? Qualquer situação, conversem com eles, conversem comigo. Semana que vem, parcial. E na hora que eu disponibilizar a parcial pelo Classroom e portal do aluno, vocês vão me enviar pelo o Classroom com data já que eu vou marcar para vocês. Ok? Um beijo a todos, bom dia e estudem. Não deixem de estudar. Tá bem? Um beijo, com Deus. Tchau. Não, o bom é que minha mãe tá. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.